23 horas no reino satânico. Shalom, amado no Senhor. Para aqueles que me vão seguir pela primeira vez, sou o profeta Adão Baia, representante da comunidade da Sagrada Capela de Deus. O meu ministério está sediado na República Democrática do Congo. A nossa comunidade tem igrejas na Tanzânia, Quênia e outros países africanos. Saúdo todos os meus filhos em todo o mundo. Meus filhos e filhas, sejam eles simples fiéis nos servos, trago-vos todos no meu coração. Depois de partilhar os meus testemunhos sobre o céu, o inferno e o tribunal de oração como me foi recomendado, volto a vós com este novo testemunho que eu penso constituir uma bagagem preciosa de conhecimento que Deus reservou para aqueles que o amam. Este testemunho trará também libertação a todos os que o lerem e aplicarem os princípios, mesmo aqueles que assistirem aos seminários organizados para este testemunho. O anjo pediu-me para escrever estas coisas e enviá-las a todos os cristãos do mundo, porque o tempo já está a chegar ao fim, como disse o anjo que falava comigo. Mas quem sou eu? Eu que vos falo. Eu sou Adão Baia, profeta de Deus. No início da minha fé li ativamente a palavra de Deus com amor, e não suspeitava que um dia iria viver experiências maravilhosas como as vividas pelos apóstolos do Senhor. Isto é prova suficiente de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque o que ele fez com os apóstolos há quase 2000 anos atrás, ele continua a fazer hoje com seus servos. No ponto a que cheguei hoje, posso dizer, do fundo do meu coração, que Deus é amor, e que o seu amor é imenso e infinito. Porque, quem sou eu para experimentar estas maravilhosas revelações de Deus? Na minha adolescência dediquei-me às coisas do mundo, à música e ao culto do vestuário comumente chamado em Kinshasa a religião que tendi, mas Deus no seu amor arrancou-me destas coisas que constituíam aos meus olhos um ganho, coisas que hoje vejo como uma perda. Só a Deus seja toda a glória. O mesmo Deus, que arrancou Paulo da vida de pecado, o mesmo Deus também me arrancou de trivialidades para me fazer seu servo. Não ganhei nenhum título e não mereço nada. Há homens neste mundo que são mais inteligentes, mais experientes do que eu e que servem a Deus com amor e devoção. Há alguns que têm vários doutoramentos em diferentes ramos da teologia ou disciplinas semelhantes, mas Deus baixou o seu olhar sobre o meu humilde passado e a minha pequena pessoa. É por isso que cada pessoa que encontro, dou-lhe consideração porque eu não sou nada e é Deus que recebe toda a glória. Em suma, em termos de experiência, educação e formação intelectual, há muitas pessoas muito mais qualificadas do que eu. 1 Coríntios 1:27 diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Jesus diz em Mateus 11:25, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste às crianças. Na minha viagem, encontrei pais na fé que tiveram 20, 30 ou 40 anos de ministério, mas a graça não é algo que se ganhe. Todas estas pessoas têm graças que o Senhor lhes deu em diferentes áreas e receberam vários dons espirituais. Todos eles fizeram um grande trabalho que preparou as gerações vindouras de servos. Sem o trabalho dos nossos pais, o que poderíamos ter trazido não teria caído em solo fértil. Mas Deus revela os mistérios a quem Ele quer e quando Ele quer. Isto não é um mérito, é uma graça. Ouçam a história que o Senhor destinou para o seu povo. Foi no dia 15 de julho de 2016. Foi nesta data que tudo começou. E não sabia que a experiência que começou nesse dia com o anjo se prolongaria por 6 anos consecutivos, ou seja, de 2016 a 2022. Estamos em Kinshasa, no distrito de Debonhome, no leste da cidade, na República Democrática do Congo. Passaram quase 4 anos desde que comecei o meu ministério. Nessa noite não havia eletricidade, a noite estava calma e escura, a escuridão profunda. Nesse mês de julho, a lua, bem como as estrelas no céu, brilhavam como habitualmente. Quando a minha meditação terminou, fui para o meu quarto para dormir. Na altura, não fazia ideia de que esta noite ia ser diferente e bastante especial. Assim que me deitei na minha cama, um sono profundo levou-me. Assim que adormeci, comecei a sufocar. Senti como se uma força me estivesse a paralisar. Fiquei quieto durante alguns minutos, e depois uma grande luz brilhou no meu quarto. Fiquei abalado na minha mente e na minha alma. Mergulhado neste tumulto interior, cuja razão eu ainda não sabia, olhei para o céu. E eu vi uma turbina no céu. 7 anjos estavam a sair desta turbina e a descer para a terra.
Todos eles irradiaram uma forte luz cintilante, e imediatamente abriram as suas asas e acenaram com as suas asas no ar. Cada um dos 7 anjos segurava tanto uma trombeta como uma balança, cantaram um hino em aramaico, um hino que dizia: o tempo está a chegar ao fim, a igreja ainda está a dormir. Onde estão os meus servos? Porque a noiva não está pronta. Oh, que infelicidade! O poder do hino soltou-me do meu corpo, o que parecia correntes na minha mente caiu. Mais tarde, meditando na Bíblia, apercebi-me da verdade da palavra de Deus e do seu poder, como diz em Hebreus 4:12. E comecei a pensar que se um hino cantado pelos santos anjos poderia ter tal efeito no meu ser, quanto mais a palavra do Senhor que diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O poder deste hino, visto de um ponto de vista humano, parece extraordinário, mas do ponto de vista da palavra de Deus, é apenas a confirmação dos escritos dos apóstolos do Senhor como relacionados na epístola com os hebreus. Mais adiante, a Bíblia em Hebreus 2:2 diz: se a palavra pronunciada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Assim, cada ação do ministério dos anjos junto dos eleitos tem sempre um efeito. Já experimentei isto pessoalmente muitas vezes. Não que os anjos sejam alguma coisa, mas sim o Senhor que os envia em missão para os santos. A Bíblia não é uma fábula ou conto de fadas de uma criança. Cada versículo da Bíblia, por muito insignificante que pareça, contém uma verdade muito poderosa. Os anjos seguraram uma trombeta e uma balança. Para além da palavra dos anjos, 2 coisas cativaram-me: o equipamento dos anjos, a balança e a trombeta. Estes não são apenas equipamentos figurativos, são também um meio de comunicação, uma mensagem. Deus quer falar-nos através da apresentação dos anjos para nos desafiar sobre a iminência do fim. Creio que a trombeta dos anjos aqui nos mostra a iminência do fim, e as balanças ilustram a pesagem das almas. Bob 31:6 diz: pesei-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. E Mateus 24:31 diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Estes anjos libertaram uma força de atração que não podia ser resistida, uma força que me atraiu até eles. De repente vi algo como teias de aranha, que tentavam bloquear o meu caminho para que eu não me aproximasse junto dos anjos, mas sem sucesso. Enquanto subia, observei os anjos, formaram um círculo e tocaram as suas trombetas, cada um por sua vez. Um dos anjos disse: vem, entra no círculo. Mas não consegui entrar no círculo, porque ele estava a soprar com força. Estes anjos tinham olhos por toda a parte como os descritos na Bíblia em Ezequiel 10:2. Um deles disse-me: o que vedes? Dizei à noiva do Senhor. Acrescentou, fui encarregado de vos dizer para eles informar os irmãos do Senhor que o tempo está a chegar ao fim, e a minha missão é explicar-vos o mistério de tudo o que vereis. A turbina através da qual nos vistes sairá uma das fechaduras do céu, há 32 delas. O anjo continuou e disse-me: mas vou revelar-vos o mistério de alguns deles, aquele através do qual nos viu sair chama-se a fechadura do mensageiro. Quando um anjo vem à terra numa missão ou um mensageiro vai nascer, o seu espírito do céu passa por ela. Há mais 7 fechaduras que são as fechaduras da bênção. Quando se ouve que uma pessoa é abençoada por Deus na terra, é porque Deus lhe abriu as fechaduras do céu. Mas o Senhor da Glória tem os seus princípios para abrir estas fechaduras a um homem, e estes são os princípios: o princípio do tempo, o princípio da promessa, o princípio da soberania, o princípio do pacto ou aliança, o princípio das ofertas, o princípio da caminhada cristã. Então ele disse-me: existem 7 fechaduras de revelação, das quais ele revelou a palavra, as visões, profecias, sonhos, inspiração, sabedoria, inteligência. Também aqui Deus tem os seus princípios para abrir as fechaduras ao homem, entre outros que temos: o princípio da chamada, o princípio da presença de Deus, ou seja, permanecer na presença de Deus, o princípio de fazer a vontade de Deus, o princípio da integridade do caminhar em retidão, o princípio de seguir a voz do Espírito Santo. Se tudo que um servo faz na obra de Deus não é inspirado por Deus, então o servo é considerado como alguém que não serviu a Deus, disse-me o anjo. Estando interessado,
Queria que o anjo me explicasse com mais detalhes, e ele disse: isto está reservado apenas para aqueles para quem Deus o reservou. Quanto a servir a Deus segundo a sua vontade, foi dito a Moisés: olha, e faze de acordo com o padrão que te foi mostrado na montanha. O anjo continuou e disse: os 7 anjos que vedes são os 7 espíritos dos 7 profetas que são os 7 adoradores. Eles são os 7 anjos dos 7 profetas de 7 gerações diferentes que trouxeram as 7 mensagens. Eles são os 7 mensageiros que trouxeram as 7 mensagens do único evangelho, a saber, Cristo. O primeiro anjo é o do primeiro mensageiro, Enoque. O segundo anjo é o segundo mensageiro, Noé. O terceiro é do terceiro mensageiro, Moisés. O quarto é o quarto mensageiro, Elijá. O quinto é o quinto mensageiro, Paulo. O sexto é do sexto mensageiro, Branham. No sexto anjo, vi nas suas roupas imagens de homens sob a forma de fotografias, e foi então que reconheci os rostos de 2 deles, Alexandre Aidiniebala e Alain Moloto. Este sexto anjo foi o portador de uma mensagem e adoração, mas paradoxalmente na altura em que os homens desta geração são chamados a adorar o seu Criador, o diabo introduziu muita corrupção. O sétimo anjo é o do sétimo mensageiro. O anjo disse-me: o nome do sétimo mensageiro está codificado, não foste escolhido para saber o seu nome. Através deles, ou seja, os mensageiros, Deus pregou o evangelho de Cristo na terra para levar os homens à eternidade. Eles pregaram os 7 passos que levarão à perfeição: mensagem de piedade, mensagem de perdão e arrependimento, mensagem de poder, mensagem de julgamento, mensagem de amor, mensagem de santidade, mensagem do regresso de Cristo. Estas são as 7 mensagens do único e verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Ele também me disse que o espírito de Moisés e Elias regressará à terra, enquanto os 7 anjos estão na terra para combater os 7 espíritos malignos enviados contra a igreja. Ele disse-me: vem, vou mostrar-te os 7 espíritos malignos e o seu mistério. Então este anjo veio ter comigo e disse: vamos, e lá fomos nós. Quando chegamos a um lugar que não conheço, vi 7 espíritos gigantes em pé por cima de um redemoinho. Cada um tinha 7 metros de altura e usava uma túnica branca com um ponto preto nas costas. Tinham também arcos e livros. Os anjos eram metade homem e metade animal. Eles pareciam assustadores, mas falavam como humanos. O anjo disse-me: vedes, estes 7 espíritos malignos estão a ser enviados para 7 países diferentes para irem combater as 7 nações que Deus escolheu para o nascimento e aparecimento do verdadeiro evangelho. É daqui que virá o verdadeiro evangelho e se espalhará por todo o mundo. Como o anjo estava a explicar, ouvi comandos a serem dados aos 7 espíritos: vai, cumpre a tua missão. Vi o primeiro demônio de pé no Benin, o segundo na Costa do Marfim, o terceiro na República Democrática do Congo, o quarto nos Estados Unidos, o quinto em Inglaterra, o sexto na Nigéria e finalmente o sétimo no Togo. Ele disse-me: olha o que eles estão a fazer. Uma vez chegados a um país, estes demônios estavam a ensinar a sua própria doutrina. Explicarei mais tarde. Tinham um arco, que tinha a missão de combater qualquer grupo que ensinasse a verdadeira doutrina no Togo, Nigéria, Costa do Marfim e Benin. Apocalipse 6:1-2 diz: olhei quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com uma voz trovejante: vem. Olhei, e eis que apareceu um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa, e ele partiu conquistando e para conquistar. Este cavaleiro do Apocalipse tinha um arco, e saiu conquistando para conquistar. Por isso, tinha uma missão a cumprir. Quando Deus dá uma revelação, as Escrituras confirmam-na sempre. O anjo disse-me: estes anjos caídos foram enviados por Satanás, o diabo, durante anos. São eles que estão na raiz de todas as aberrações nas igrejas. Tiveram de fazer conquistas, e derrotaram vários pastores. As suas conquistas consistiram em dar a volta aos pastores para que eles trabalhassem para eles e conseguiram. Ele disse-me: sempre que um mensageiro de Deus chega à terra, estes demônios usam todos os meios possíveis ao seu alcance para os desviar do caminho. Quando falham, procuram uma forma de o eliminar. Nas suas mãos tinham coisas que pareciam gaiolas, e no seu interior estavam fotografias de todos os homens de Deus que tinham ganho. O anjo levou-me adiante, e vi os rostos dos grandes pastores que conheço, mesmo aqueles que obviamente conhecemos bem, são grandes referências do evangelho em África e no mundo. Eu disse ao anjo: mas como é que eles conquistaram estes pastores?
Caríssimos amados, disse-me o anjo, Satanás tinha começado primeiro a corromper os seus corações, levando-os a amar a glória, a construir grandes igrejas para serem conhecidas. Quando a corrupção se instalou, os 7 anjos caídos foram então enviados, utilizaram meios, enviaram parceiros para apoiar o seu ministério, parceiros, financiadores, especialmente políticos, foram estes que os seduziram a entrar no oculto. Alguns cederam, porque estavam finalmente à mercê dos políticos. Também usaram falsos missionários do Ocidente para seduzir pastores em África. Estes missionários fizeram milagres, maravilhas, etc. Outros, por outro lado, foram seduzidos pela inveja, pela exploração dos privilégios de viajar pelo mundo. O anjo disse-me, quando estes pseudo-missionários vieram organizar campanhas de evangelização em África, foram, também acompanhados por membros dos seus alojamentos ocultos, a fim de iniciarem o povo, principalmente os servos de Deus. O anjo mostrou-me um grande evangelista branco que evangelizava muito em África, era um pouco maçom, e iniciou vários pastores. Também reconheci alguns nigerianos. Também eles estavam na mesma prática. O anjo disse-me novamente, o seu objetivo é fazer da Nigéria o principal país das igrejas luciferianas, ou seja, mandar sequestrar muitas igrejas em benefício do diabo. Na realidade, o anjo diz-me, este país, que é a Nigéria, servirá como ponto de partida para que seduza as igrejas dos países africanos de língua inglesa e francesa, especialmente a Costa do Marfim. Eles já introduziram várias seitas, incluindo a cabala judaica. E é neste contexto que alguns jovens pastores foram a Israel em busca do dom da clarividência. O anjo mostrou-me um certo número de lojas que estas pessoas tinham introduzido nas diferentes igrejas de cada país, entre outras lojas, a maçonaria, a cabala judaica, o rosacrucianismo, o maicari, o hinduísmo e o vodou. Cada pastor ganho por estas pessoas tinha a missão de ganhar vários outros. Ensinaram de uma forma muito clássica. Mas por trás deste ensino estava um plano maléfico, um plano diabólico. Estes pastores também praticavam a homossexualidade. 2 Timóteo 3:15 diz, sabe, porém, isto, que, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Para os homens serão egoístas, amantes do imãs, ingratos, profanos, sem afetos natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. A Bíblia diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Fique longe de tais homens. Estes pastores têm uma boa reputação, mas no fundo não são nem filhos de Deus nem servos de Cristo. O anjo diz-me que a sua infiltração atingiu todos os níveis de vida. Estes pastores praticavam feitiçaria e adivinhação. Enfeitiçaram os seus seguidores com ensinamentos. Espiritualmente fizeram os seus seguidores verem sem sonhos para que estes últimos acreditassem que são homens autênticos de Deus, verdadeiros servos de Deus. Destas práticas, em Mateus 7,15 Jesus disse, acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Vêm ter convosco em pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Mais tarde no capítulo 10 e 16 ele aconselha, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, tenha cuidado como serpentes e simples como pombas. O apóstolo Paulo, que tinha visto estas coisas, disse em Atos 2029, eu sei que depois, da minha parte devirão entre vós lobos cruéis e não pouparão o rebanho, e que surgirão dentre vós homens que ensinarão coisas más, para atrair os discípulos atrás deles. Observem, portanto, lembrando que durante 3 anos não deixei de exortar cada um de vós noite e dia com lágrimas. Com o anjo do Senhor, estávamos a observar como estes anjos caídos trabalhavam, não tinham tempo a perder, estavam ativos 24 horas por dia. Estavam a trabalhar dia e noite. Apocalipse 12:12 diz, alegrai-vos, pois, ó céus, e vós que neles habitais. Aí da terra e do mar. Pois o diabo desceu assim em grande ira, sabendo que tem pouco tempo. O diabo sabe que lhe resta pouco tempo, e é por isso que os anjos caídos, os seus servos, trabalham arduamente e não perdem tempo.
O anjo mostrou-me também que quando uma pessoa se converteu, os anjos caídos enviaram os seus servos, pequenos demônios, para o seduzirem a fim de o conduzirem a uma das igrejas que trabalham com eles, com o objetivo de o sufocar e de o afastarem da visão do céu. É por isso que financiaram os seus seguidores, pastores, para construir belas igrejas, a fim de influenciar as pessoas. Tinham ensinamentos bem preparados que introduziam descrença nos corações das pessoas que põem os pés nas suas igrejas. Como resultado, aqueles que seguiram estes ensinamentos já não estavam abertos a aceitar o verdadeiro evangelho. O apóstolo Pedro diz: havia falsos profetas entre o povo, e haverá falsos mestres entre vós, que introduzirão seitas perniciosas, e que, negando o mestre que os redimiu, trarão sobre si mesmos uma súbita destruição. Muitos irão segui-los nas suas dissoluções, e o caminho da verdade será caluniado por causa deles. Por uma questão de ganância, eles irão lidar consigo com palavras enganosas, e a condenação há muito que os ameaça, e a sua destruição não adormece. Referência 2 Pedro 2:1-3. Em 2 Pedro 2,4 ele diz: porque se Deus não poupou os anjos que picaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias, abismos tenebrosas, com o propósito de serem para o julgamento. Deus não poupou esses anjos, ele lançou-os na terra, mas estes pastores acharam bem trabalhar com anjos que Deus lançou na terra. Aqueles que ouvem os seus ensinamentos tornam-se descrentes, os seus corações tornam-se insensíveis ao verdadeiro evangelho. Mateus 13:13-15, citando Isaías, diz: por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E esta profecia de Isaías cumpre-se para eles: ouvirás com os teus ouvidos e não entenderás, verás com os teus olhos e não verás. Pois o coração deste povo tornou-se insensível, endureceram os seus ouvidos e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, convertam-se, e sejam, por mim, curados. Os anjos caídos certificavam-se de que as igrejas que estavam a nascer eram modeladas nas comunidades que patrocinavam, independentemente da sua filiação. Ainda havia demônios de baixa patente virem dar o relatório a estes anjos expulsados de que havia igrejas que se opunham à sua doutrina, e este facto constituía uma ameaça para as igrejas que já tinham conquistado. Ouvi estes demônios dizer: estas pessoas não querem a paz mundial, elas ameaçam a nossa segurança. Os anjos caídos pediram os nomes e fotografias de todos aqueles que representavam uma ameaça às suas atividades para que eles, os anjos caídos, pudessem tomar o comando. Nós próprios trabalharemos para sua ruína, disseram eles. Elaboraremos um plano com uma boa estratégia e eles não nos escaparão. Ordenaram a estes demônios de baixa patente que fossem informar os seus membros que praticavam bruxaria e eram pastores, políticos, etc., para trabalharem em conjunto para o sucesso do seu plano. Os demônios inferiores, os de menor patente ou potência, apresentaram imagens das pessoas que lhes representavam uma ameaça, e depois partiram. O anjo disse-me: o seu objetivo é lutar contra todas as estrelas em ascensão do Evangelho. Nesta altura, vi estes demônios atacarem um grupo chamado Jesus Regressa. A primeira batalha foi dividi-la, depois destruir a sua reputação criando falsos testemunhos, incluindo falsas visões, falsos sonhos, falsas profecias e usando seguidores, e alguns cristãos em todo o mundo. Esta tática destinava-se a desacreditar este grupo e semear o conflito entre eles. Os anjos caídos estavam também a semear rivalidade e encorajar a acusação na igreja, levando os cristãos a acusarem-se uns aos outros. O anjo disse-me: este grupo deve dividir-se uma e outra vez. Referia-se ao grupo Jesus Regressa. Quanto mais se dividirem, mais a sua mensagem se espalhará. Digamos que, neste caso, Deus tinha planeado que, através dos ataques do inimigo, iria cumprir o seu propósito de divulgar o Evangelho. A segunda batalha destes demônios foi para asfixiar outro grupo chamado a Marcha nos Céus. O objetivo dos demônios era asfixiar o seu crescimento e enfraquecer a sua mensagem para que não tivesse poder. E estavam a fazer a mesma coisa com tantos outros grupos. De acordo com o que o anjo me mostrou, a missão destes demônios era ainda sufocar o verdadeiro conhecimento na igreja, e combater os jovens servos que ainda não interiorizaram nas suas vidas a mensagem de santidade na sua profundidade, mesmo que amem e temam o Senhor. Estes demônios trabalharam para evitar o surgimento de jovens servidores e novos ministérios.
deveriam florescer falsas igrejas e falsos pastores cujos nomes me reservo para mencionar. Vi estes falsos pastores a construir grandes igrejas, comprando belos carros, em suma, tinham meios financeiros substanciais, o que lhes dava um bom nível de vida. Organizaram conferências, seminários, com o objetivo oculto de enfraquecer a mente das pessoas, de pesar e sufocar as verdadeiras igrejas, de limitar o tempo de vida dos homens, de ensinar doutrinas baseadas em piadas, motivação e satisfação do coração do homem. Trabalharam para conduzir as almas para um caminho de contentamento. Estes pastores também lançam um espírito de cegueira na vida dos seus seguidores. A Bíblia fala-nos de uma porta larga. Mateus 7,13 diz: Entrai pela porta estreita. Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por esse caminho. Estes homens estudaram nas escolas bíblicas mais prestigiadas, mas estão basicamente a levar uma vida desordenada. Bebem álcool, namoram mulheres casadas e fazem outras coisas do gênero. Eles falam de Deus, do seu Espírito, enquanto não têm o Espírito de Deus, porque não são filhos de Deus, muito menos servos de Jesus Cristo. Estes 7 demônios tinham mais uma missão que era semear conflitos, promover o paganismo na igreja, orquestrar envenenamentos especialmente dos homens de Deus, destruir a comunhão fraterna, semear tibieza, rivalidades, ganância, distração, rebeliões, o amor ao dinheiro para operar falsos milagres, dando falsas profecias, dando pregações belas mas espiritualmente infrutíferas que não trazem vida e libertação àqueles que seguem estes ensinamentos, encorajando o surgimento de pastoras, tolerando roupas e maquilhagem mundanas, organizando desordens sexuais usando mulheres na igreja. E nesta altura vi muitos servos de Deus a cair nestas armadilhas. Vi outras mulheres que na realidade eram espíritos de água a sair do fundo do mar e a seduzir estes pastores, ou seja, jovens servas que ainda não tinham dominado a mensagem de santidade, apesar de temerem a Deus. Estas mulheres conseguiram seduzir muitos pastores, uns muito conhecidos, outros menos. O seu objetivo final era extinguir a luz das igrejas reavivistas. Ainda estavam a construir muros espirituais para separar uma igreja de outra, para separar um pastor de outro. Semearam as sementes da crítica na igreja entre os servos de Deus. Exortaram os fiéis a falar mal dos seus pastores, o seu pai na fé, e regozijaram-se quando ganharam esta aposta perniciosa. Destruíram o amor entre cristãos e impediram-nos de se apoiarem uns aos outros em tempos de fraqueza, mancharam a imagem das igrejas nas cidades, vilas e bairros, etc. Ao mesmo tempo, faziam as pessoas adormecerem, a fim de as impedir de meditar na Bíblia. Estavam a trabalhar ativamente para neutralizar os objetivos do céu, nomeadamente a oração, os ensinamentos sobre o regresso de Cristo, o arrependimento. Em suma, cancelaram todas as orações e ensinamentos que eram divinamente inspirados e substituíram-nos pelo que veio puramente da teologia. Ainda estavam a trabalhar na sufocação da sabedoria divina nas igrejas. Estavam a incitar os fiéis a amar experiências espirituais que não vêm de Deus, testemunhos falsos. Estavam a destruir a intimidade com Deus. Estavam a forçar as pessoas a banir o medo de Deus no coração das pessoas. Eles fizeram da participação no culto uma mera formalidade e não um compromisso sagrado, uma atração a Deus. Empurraram as pessoas a quebrar os seus compromissos para com Deus e a igreja, e a não oferecer sacrifícios e ofertas pela obra de Deus. Empurraram os criados a amar e a preocupar-se mais com o dinheiro do que com a salvação das almas. Empurraram as igrejas para a desobediência a Deus para o desrespeito das instruções do pacto feito com Deus. O anjo disse-me, desde que Abraão veio à terra, o evangelho da eternidade já desceu e o portador deste evangelho já se encontra na terra neste momento. É por esta razão, ou seja, a presença do portador deste evangelho na terra, que o diabo faz tudo para evitar que ele seja conhecido e aceite por muitas pessoas dentro da igreja de Deus na terra. Deve dizer-se que os portadores das mensagens sempre foram os principais alvos do inimigo, razão pela qual ele mata uns, aprisiona outros, e também destrói alguns, trabalhando para manchar a sua reputação. Apocalipse 6,9-11 diz, e quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos pela palavra de Deus e pelo amor do testemunho que deram ponto e clamavam com voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas, a cada um, compridas vestes brancas,
E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. O diabo está a trabalhar ativamente para a destruição dos eleitos. Perguntei ao anjo se Branham era um verdadeiro profeta, e ele olhou para mim profundamente como se quisesse ler a minha mente e disse: Deus não se arrepende dos seus dons e da sua vocação. Se o mensageiro de Deus se afastar do caminho certo, a sua mensagem original permanecerá autêntica. Neste caso, Deus elevará os herdeiros à sua mensagem. Isto tranquilizou-me que Branham era inicialmente um verdadeiro profeta de Deus, e que a sua mensagem era verdadeira. Infelizmente Branham, que era um autêntico servo de Deus, o sexto mensageiro, grande entre os grandes, tinha no final do seu curso perdido a sua visão, apesar da grandeza da sua mensagem que ele se desviou do caminho. Foi uma pena. O anjo trouxe-me de volta ao Congo, o meu país natal, onde vi uma fonte de água pura, jorrar da província do Grande Katanga, passando pela província de Maniema, os dois Kivus, atravessando a província de Orientale, Equateur, Bandundu, Kinshasa, e finalmente terminando no oceano, passando pela província do Congo Central. Outros braços saem sempre do Katanga, atravessam o Kasai para se juntarem a outro braço em direção ao Bandundu vindo de Lualaba. O anjo diz-me que estas fontes de água são a espiritualidade que vem destas províncias, são elas que trazem e trarão muitos homens de Deus a este país, e homens de Deus que irão por todo o mundo para espalhar o Evangelho. A República Democrática do Congo será a referência mundial para o Evangelho eterno. As pessoas virão de todo o mundo para procurar a verdade neste país, e é por isso que, conhecendo estas verdades ocultas, as forças do mal sempre lutaram contra este país para pilhar a sua riqueza. A RDC é saqueada pelas grandes potências que utilizam os seus líderes como agentes para sua exploração em detrimento do povo do Congo. Perguntei ao anjo o que dizer sobre o destino da República Democrática do Congo. Ele disse-me: o destino deste país vai mudar, o seu despertar será o de África. O despertar do Congo terá um impacto em toda a África. Como saberemos isto? Eu disse-lhe. Ele respondeu: será quando um belga de origem congolesa se tornar o magistrado supremo deste país. Eu tinha pedido este sinal não por incredulidade, mas simplesmente para situar os acontecimentos num calendário para que as pessoas fossem desafiadas e avisadas quando chegasse o momento das mudanças que se vislumbram no horizonte. O demônio que veio para a República Democrática do Congo tinha a missão de impedir que este evangelho fosse para outros céus. Uma voz disse ao anjo para ir combater alguns retratos que estavam à sua frente. O anjo disse-me: vamos lá e vejamos os rostos que estão nestes retratos e poderás reconhecer algumas destas pessoas. Quando cheguei ao local, entre as imagens, vi alguns rostos que me eram familiares. Viu a foto do Papa Elaine Moloto e de outros servos de Deus ainda vivos, pastores, um evangelista, cantores, etc. Outros retratos de rostos foram velados. Ele disse-me que algumas destas pessoas estão na doutrina certa, mas as outras não as conhecem. Há alguns que caíram, e outros que se mantiveram fiéis. O anjo disse-me para olhar para ver o mistério da luta de cada pessoa, a primeira pessoa que eu tinha visto. Ele é um evangelista que denuncia as obras do diabo na televisão e explica ou descodifica os vários sinais satânicos, especialmente os clipes e as canções. O plano do diabo era brincar com a sua personagem, ataque-no através do amor pelo dinheiro, para o seduzir com mulheres, para o pressionar a levar uma vida não regulamentada, para o empurrar para actos que o farão perder a sua unção. Este é para ele o plano maligno contra o evangelista porque o seu evangelho era perturbador, diz o anjo. O anjo diz-me que a peculiaridade do seu evangelho é baseada num grande conhecimento, ele é um professor da palavra. Todos aqueles que seguem e aprendem o seu evangelho veem mais claramente. A sua arte de denunciar práticas malignas serve para despertar o povo de Deus, contra as manobras de falsos servos, ele atua como um vigia. Mas o inimigo agita as pessoas contra a sua pessoa para o atacar, eles usam os seus erros para este fim. A segunda pessoa que eu vi foi o adorador Papa Elaine Moloto. O seu profundo temor de Deus era perturbador, ele tinha uma porção de unção que estava no profeta Branham, uma unção que consistia na santificação do culto. As canções do Papa Elaine Moloto aproximam o coração do homem de Deus. Todos aqueles que saíram da sua escola herdaram uma parte da sua unção. A sua música era uma música santa e autêntica e ponto e vírgula, isto é o que fez dele muitos inimigos. Foi uma luta dura e uma batalha dura.
O homem de Deus tinha sofrido tanto que isso o levou à sua morte. Foi o próprio Deus que o removeu fielmente da terra. Lendo a passagem bíblica, acima, compreendemos claramente que há alguns escolhidos cuja morte Deus permitiu que acontecesse mesmo numa idade precoce devido à sua perseguição. É verdade que o Papa Alain Moloto foi envenenado várias vezes, mas também é verdade que Deus, que liga as almas dos justos no feixe dos vivos, por vezes tolera na sua soberania a morte dos seus escolhidos, e este destino foi decidido desde toda a eternidade. A música do Papa Alain Moloto foi a bússola da fé. Deus irá erguer um herdeiro para ele. A terceira pessoa que eu tinha visto é um pastor que é também um cantor. Dirige uma grande igreja em Kinshasa. A sua esposa também é cantora. Foi-me mostrado que a sua maior luta é contra a luz que está nele. Os demônios tinham a missão de lhe enviar pessoas más para o cegar no seu ministério. A quarta pessoa que eu vi, ela é uma serva de Deus. Ela já experimentou a morte 2 vezes. Casada com um pastor, ela viaja pelo mundo, testemunhando Jesus Cristo. A sua principal luta é impedir que muitas pessoas aceitem o seu testemunho. É também para evitar que o seu ministério cresça. Deus disse dela, ela é minha serva, e muitos servos serão levantados como resultado da sua vocação. A quinta pessoa que eu vi, ele é um cantor. Ele é um antigo membro do grupo Gael. O seu irmão é também um cantor conhecido, mas um pouco menos do que ele. Foi-me mostrado como os demônios estavam a trabalhar para abafar a sua música e o seu sucesso, e isso porque as suas canções estavam a espalhar luz no mundo. É por isso que o seu empenho na obra de Deus e a sua perseverança perturbaram o mundo das trevas. Fiquei totalmente surpreendido, mas ele disse-me que a igreja deve saber sobre estas coisas. O diabo está a trabalhar arduamente para destruir a igreja. Ele está a fazer o seu melhor para impedir que as pessoas sejam salvas. O maior presente que Deus deu ao mundo é a obra da cruz, a obra que deu à luz à igreja. Todos aqueles que são membros da igreja de Deus estão sob a sua cobertura. É por isso que o diabo luta contra o povo que Deus envia para salvar a igreja. Agora vamos visitar o reino aquático, o que vocês chamam o segundo mundo, disse-me o anjo. Um vento apressado soprava à nossa volta até chegarmos a um lugar desconhecido. Depois vi um túnel a virar-se, e o anjo disse-me, este túnel é o que conduz ao mundo satânico. O diabo tem muitos reinos sob a sua autoridade, mas nós vamos visitar 33 câmaras destes reinos. O caminho que estamos a seguir é um dos mais frequentados. Nesta altura, começamos a nossa entrada. O anjo prosseguiu, o reino de Satanás está dividido em 3 graus. O primeiro grau inclui os diferentes reinos do ar, o segundo grau inclui os diferentes reinos da terra, e finalmente o terceiro grau inclui os reinos das águas. A propósito, é no ar que se encontra o reino 999, é nas águas que se encontra o reino 777 e 555, é na terra que se encontra o reino 333, 666. No livro do Apocalipse 123, 131, 1311, João tinha visto 3 bestas. Uma das bestas tinha aparecido no céu, outra tinha ase levantado do mar e outra tinha ase levantado da terra. O ar, a terra e o mar, incluindo os oceanos e todas as águas, são locais estratégicos para os reinos das trevas. Neste lugar, onde havia o túnel, sentia-se que o lugar era controlado por poderosas forças das trevas. Havia uma infraestrutura muito luxuosa e havia muitas coisas luxuosas neste local. Caminhando com o anjo, chegamos a uma escadaria que descia. Quando chegamos ao fim, reparei que havia água, era o Oceano Atlântico, e havia uma sereia sentada num trono na água e ela estava a tomar banho e a mostrar os seus seios. Ela tinha grande autoridade sobre essas águas. O anjo disse-me, vês aquele que se chama Rainha das Águas? É para ela que os grandes do mundo vêm em busca do poder. Grandes barcos que lá chegaram para atracar. As pessoas saíram destes barcos e foram até a costa. Depois fizeram feitiços. Alguns deles tinham livros, repetiram frases que foram escritas numa língua que me era desconhecida. Pareceu-me ser a língua de alguns cristãos na terra. O anjo disse-me, avisa o mundo, diz-lhes que quando um cristão não tem o dom de falar na língua dos anjos, que não o aprende e que não tente falar a todo custo. É daqui que vêm estas línguas que as pessoas tentam aprender por si próprias. Eles são demoníacos. As línguas de Deus, por outro lado, são línguas do céu. Eu observava estas pessoas, e quando tinham terminado os seus encantamentos, as águas abriam-se e uma grande estrada apareceu naquele oceano.
Dois seres do caminho que tinha aparecido aproximaram-se. Um usava um manto transparente que não escondia sua nudez, e o outro usava um manto branco. Disseram: hoje apenas os membros mais antigos estão autorizados a visitar o reino da água, e também os novos membros que devem começar a sua iniciação. Aqueles que tinham feito encantamentos prostraram-se e deram glória à Rainha das Águas. Depois partiram. Cada visitante, ao chegar à frente destes seres, digitava o código da sua pertença de acordo com a sua fraternidade, e apenas aqueles que eram reconhecidos por este código pessoal eram autorizados a ceder. O anjo disse-me: vamos seguir estas pessoas, e eu segui os passos do anjo. Encontramo-nos num mundo real, era idêntico ao nosso planeta, a Terra. Havia casas luxuosas, carros bonitos, era como um mundo real. O anjo disse-me: não te deixes enganar pelo que vês. Em mentira, o diabo promete aos seus seguidores que depois da sua morte na Terra, eles virão para continuar a sua vida aqui. Mas este mundo é um mundo fantasimo, um mundo falso. Muitas pessoas na Terra estão ansiosas por vir a este lugar. Os demônios fingem ser humanos que já foram grandes homens na Terra, assumindo a sua face e aparência física a fim de enganar os seguidores de Satanás, mostrando-lhes que a vida após a morte continua. Há pessoas na Terra que casaram com sereias e tiveram filhos com elas aqui no mundo da água. Os professores universitários vêm aqui estudar para aumentar os seus conhecimentos. Os políticos vêm em busca de poder e domínio. O anjo disse-me novamente: o mundo é controlado pela espiritualidade. Levo-te agora pelo caminho que conduz a uma área onde existem diferentes alojamentos framazônicos e verás algumas das personalidades da Terra que aqui vêm. Percorremos uma estrada reta onde se encontravam diferentes alojamentos framazônicos do nosso mundo, entre outras a Primacuria, a Mensagem do Graal, o Lions Club, a Francmaçonaria, a Rosa Cruz, o Maicari e muitas outras. Este caminho foi seguido por várias pessoas. De passagem, vi algo mencionado: Assembleia Geral. O anjo disse-me: é aqui que se encontram aqueles que têm responsabilidades religiosas na Terra. Isto é o que se chama ecumenismo. Neste lugar, as pessoas estavam sentadas de acordo com a sua posição. O orador, o anjo caído, disse-lhes: precisam de certas ferramentas para fazer bem o vosso trabalho. Precisarão dos anéis. Em frente deles estava um quadro onde projetavam diretamente as imagens dos tipos de anéis de acordo com cada fraternidade, as correntes e as pulseiras. Fiquei espantado porque aqui no nosso mundo, na Terra, muitas pessoas, incluindo pastores, usam estes anéis que eu vi ali. O anjo disse-me: estes anéis são para colocar maldições nas multidões, são anéis de prosperidade do mal. São utilizados para atrair as multidões, e também lhes permitem realizar milagres extraordinários. O orador disse-lhes: ainda precisam de talentos para clarividência a fim de profetizar sobre os homens, precisam de chifres, frascos de óleo, garrafas de água, sal, e roupa oculta, para as vossas práticas em cultos e campanhas. Percebi que o mundo oculto copiou muitas coisas e práticas da Bíblia. O frasco de óleo, Samuel e outros profetas utilizaram frascos de óleo. O chifre, o profeta Zedequias usou chifres quando profetizou sobre o rei de Israel, 1 Reis 2211. Sal, para purificar as águas de Jericó. O profeta Eliseu usou sal. Vestuário, o próprio Deus tinha instituído o que os sacerdotes deviam vestir para o seu serviço. Êxodo 39-41, o talit, uma peça de vestuário sacerdotal. Números 15-37-41, o orador deu-lhes alguns ensinamentos ocultistas que lhes mostraram como seduzir os seus membros, e entre estes ensinamentos havia outros temas, tais como a ordem de Melquisedeque, onde se aprende a sair do corpo, a invocação dos anjos, o misticismo da Trindade, atingir a alta ordem, o desenvolvimento de capacidades, a pregação do arrependimento e santificação. Este é um módulo de ensino ocultista, bonito de ouvir mas que não poupa mais tem um impacto negativo sobre a audiência, como não ofender a liberdade dos fiéis. Ele diz novamente: ensinar-lhes o que eles querem ouvir. Enquanto lhe dava estas instruções, vi um ser com uma forma estranha. Disse ao orador: tenho algumas instruções a dar. Ele falou e disse: temos uma grande batalha contra as forças do bem. O nosso objetivo é estabelecer escuridão em todo o lado e invadir o campo dos santos. Isto é o que se deve fazer. Quem quer que lute contra si, faça o mesmo e lute contra ele. Que os filhos da luz sejam rejeitados e perseguidos, monte visões, profecias, sonhos negativos contra os verdadeiros servos de Deus.
Injecte nos cristãos para que os seus servos sejam odiados. Proibir todas as igrejas da luz de crescerem e se desenvolverem. Tire-lhes as suas bênçãos e as dos seus seguidores. Sufoque-os, que os seus ensinamentos não convençam. Que as pessoas não saibam das suas ações, ministérios e ensinamentos e revelações. Que as pessoas não reconheçam o seu mérito. Que seus grandes feitos sejam banalizados aos olhos do mundo. Deixe-os trabalhar arduamente e não beneficiar. Envia-lhes o espírito do fracasso. Envia-lhes muitas desgraças e faz-lhes crer que se trata de provações da vida cristã. Enviem-lhes todo tipo de perseguição, para que possam ser sempre odiados pelos homens. Instilem neles o amor pelo dinheiro, deixem-nos servir o seu Deus, apegando-se ao sucesso material. Deem-lhes o gosto pelo luxo, deixem-nos satisfazer sem veículos, vestuário, posse de casas e outros bens. Dê-lhes vida para passarem tempos sem fazer nada de concreto. Enviem muitos feiticeiros, demônios encanados, sereias, para ocuparem posições-chave nos seus ministérios, de modo a levá-los à falência. Tragam falsos parceiros que lhes dão dinheiro das águas para roubar a sua unção, enfraquecê-los e injectar muitas doenças nas suas vidas. Ponham pessoas sob o disfarce de parceiros para apoiarem os seus ministérios, de modo a infiltrarem-se nas suas vidas para destruição. Faça-os estar sempre ocupados com as preocupações das pessoas que lhes vai enviar, para que não pensem em si próprios. Faça acusações contra eles, torne públicos todos os erros. Faça as suas afirmações e orações sobre a vida das pessoas nulas. Que não desfrutem do que ganham, que lhes dificultem a vida. Fazer com que todos aqueles que aceitam e são convertidos pela sua mensagem sejam depois despromovidos. Criar muitos hipócritas entre eles. Combata a unidade e a fraternidade entre eles, e deixe-os ser divididos sobre os méritos um do outro. Que aqueles que os seguem não estejam totalmente comprometidos com seus ministérios. Que qualquer pessoa que aceite os seus ministérios encontre dificuldades, para que eventualmente possa partir. Que os seus seguidores não cresçam com todo o conhecimento que dispensam, que estagnem e não sintam progresso ou crescimento no conhecimento. Junte-se aos seus adversários e lute contra eles juntos. Enviem contra os filhos da luz os espíritos das águas, que os tomem por esposas e maridos das noites. Acoplai-vos a eles e gerai filhos espirituais. Se há uma bênção que não pode parar, então deve ser adiada, causar casamentos atrasados, desemprego prolongado, esterilidade prolongada, etc. Lute contra eles por desobedecerem às instruções do seu Deus. Destruam a educação dos seus filhos. Certifica-te de que não há cortesia entre eles. Assista aos seus serviços para os conhecer melhor e para ter os meios para os combater. Esteja sempre atento ao que se passa entre eles. Retirem todas as pessoas que os possam ajudar, façam-nos matar uns aos outros. Enviai-lhes o poder de bruxaria e demônios para serem possuídos. Trabalhem duro, roubem as suas estrelas. O anjo caído disse-lhes, lembrem-se que triunfarão à custa do seu ministério. Está aqui para impulsionar o mundo das trevas. Sabeis que os filhos da luz são preguiçosos, não suportam batalhas prolongadas. Sempre que invocam o fogo nas suas orações, perseguem-nos nas suas ocupações. Depois de terminarem estas declarações, todos os homens que tinham participado aplaudiram. Estavam todos satisfeitos com o ensino do dia. Em uníssono disseram eles, glória ao nosso poder, ao nosso reino, ao nosso domínio. A primeira pessoa que tinha presidido a reunião disse, colocamos à vossa disposição vários tipos de demônios para que quem quer que siga tudo o que fizerdes e os vossos ensinamentos seja possuído. Então ele levantou uma espada e disse-lhes, todos os vossos seguidores são automaticamente nossos seguidores. Damos-vos o poder de os enfeitiçar e manipular. Não importa que disparate faça, eles irão sempre aplaudi-lo. 2 Pedro 2:1-2 diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. O anjo caído prosseguiu, sempre que precisardes de um sacrifício humano, ajudai-vos a vós próprios entre aqueles que acreditam em vós. Enviar-lhe-emos belas mulheres e homens, personalidades diferentes para que possa influenciar os fracos e fazê-los aderir às suas comunidades. Cuidaremos sempre da sua imagem e criaremos pessoas que testemunharão a seu favor,
Defenderemos sempre a sua honra, mataremos qualquer um que fale contra si. Também lhe concedemos o poder de conhecer a vida das pessoas para profetizar sobre todos os problemas que as incomodam. Concedemos-lhe também o privilégio de viver feliz. Tenha sempre uma vida confortável para impressionar. Ele continuou no mesmo tom, dizendo: cada um de vós terá um demônio à sua disposição para o ajudar na execução das suas tarefas, para que ele as possa executar na perfeição. Nós também lhe damos o poder de ser sempre apreciado. As pessoas ficarão felizes com a forma como faz o seu trabalho. Construa belas igrejas, limite todas as pistas possíveis que possam levá-lo a ser denunciado, conduza os seus entes queridos e os seus filhos no seu caminho. Seja sempre um grande influenciador onde quer que acabe. Observem sempre os vossos rituais, cada um de acordo com a sua própria tradição. Ele disse, depois destas instruções para si, vamos começar o nosso ritual da maldição do dia. O orador, o anjo caído, chamou um comissário de bordo, e o comissário acenou com a mão na direção de uma porta que se abriu instantaneamente. Um ser misterioso entrado. Transportava uma bacia cheia de sangue humano. Depois de murmurar algumas palavras, levantou ambas as mãos e, imediatamente apareceram milhares de sereias. Todos os presentes deviam juntar-se a uma das suas sereias para um acasalamento até a sua chegada. A razão era que as sementes dos homens e sereias deviam ser recolhidas para um ritual. Estas sementes foram colocadas numa bacia que continha sangue, e depois cada membro foi chamado por sua vez para vir e renovar a sua aliança. Cada um tinha de fazer um juramento de lealdade à Irmandade. A pessoa responsável pela bacia de sangue deu-lhes instruções que deveria manter em segredo em relação aos membros da Irmandade. Esse demônio proferiu muitas outras palavras maléficas que não posso dizer aqui. Cada pastor que passava para renovar o seu pacto tinha de admitir que tinha vendido a sua alma e a dos seus seguidores ao diabo. Após esta fase, foi planeada outra sessão de relações sexuais entre pessoas da mesma natureza. A pessoa que conduziu a cerimônia deu-lhes o poder de enviar demônios para os corpos de pessoas com a missão de roubar a sua estrela, nunca ser desafiado, para extinguir rumores e qualquer informação negativa que tenda a expô-los. Então o anjo do Senhor disse-me: estas pessoas que estão aqui, não importa o que façam no mundo, levem a mulher, propriedade ou dinheiro de outrem, terão sempre poder. Mesmo que alguém divulgue as suas obras, não sofrerá quaisquer consequências. Eles não pagarão pelo mal que fazem. Vi que também lhes foi dado o poder de manter os seus seguidores nas suas igrejas para que as igrejas crescessem em número. Foram-lhes dados cadeados. Cada um pegou na lista dos membros da sua igreja e colocou-a nestes cadeados, trancou a lista e colocou-a num vaso. Depois de colocar a fechadura no vaso, eles diriam: sois meus prisioneiros e eu estou a colocar-vos aqui, tenho poder sobre vós e sobre o vosso futuro. Fizeram muitos outros rituais abomináveis. O anjo do Senhor disse-me: vamos. Saímos e o anjo disse-me novamente: agora vou levar-te para as prisões aqui, onde vereis muitas pessoas que estão presas. Ao caminharmos, conhecemos pessoas e o anjo disse-me que algumas